genocídio israelense, suprema expressão do paradigma moderno? Artigo de Leonardo Boff. Vamos direto ao assunto. A retaliação do Estado de Israel ao ato de terror de 7 de outubro, perpetrado pelo Hamas na faixa de Gaza, foi profundamente desproporcional. Tinham o direito de autodefesa garantido legalmente, mas, a pretexto de caçar e matar terroristas, acionaram seu sofisticado arsenal bélico. Foram destruídos centenas de edifícios, assassinados milhares de inocentes crianças, mulheres e diversos civis. Não se trata de uma guerra, mas de um verdadeiro genocídio e limpeza étnica, como foi denunciado pelo secretário da ONU, Antônio Guterres. Ele afirmou que a faixa de Gaza se transformou num cemitério de crianças. Hoje, já é consenso entre os melhores analistas e notáveis humanistas. Nenhum órgão internacional e nenhum país saiu em defesa dos desesperados palestinos, revelando a completa insensibilidade, particularmente da União Europeia, aliada e súcuba dos Estados Unidos. Imbuída do espírito do poder, dominação, nada fez, como se pertencesse à guerra, todo tipo de crimes, inclusive o genocídio, como durante séculos o fizeram o mundo afora. O presidente Joe Biden declarou apoio incondicional a Israel, o que equivale a dar carta branca para Israel fazer uma guerra de autodefesa ilimitada, usando todos os meios. A humanidade está aterrorizada face ao quadro de extermínio e de morte na faixa de Gaza. Estamos face à total irracionalidade e assustadora desumanidade. Por mais que nos custe aceitar, devemos dizer, especialmente nós que vivemos no Grande Sul, outrora colonizado e hoje submetido a uma recolonização, que o presente genocídio está inscrito no paradigma ocidental mundializado. Este perdura já há séculos e é ainda vigente. Por que fazemos uma afirmação assim tão explícita? Sigam o seguinte raciocínio: qual é o sonho maior e a grande utopia que dava e dão ainda sentido ao mundo moderno já há mais de 3 séculos? Era e continua sendo o desenvolvimento ilimitado, a vontade de poder como dominação sobre os outros, as classes, as terras a conquistar, sobre outras nações, sobre a natureza, a matéria até o último top quark, e a própria vida no seu derradeiro gene e sobre toda a natureza, nos seus biomas e em sua biodiversidade. A centralidade é ocupada pela razão. Só é aceito o que passa por seus critérios, mais que o penso logo sou, de Descartes, e é o conquisto logo sou, de Hermann Cortés, conquistador e destruidor do México, que expressa a dinâmica da modernidade.
Os papas da época, Nicolau V e Alexandre VI, conferiram legitimação divina ao espírito de dominação dos europeus. Em nome de Deus, concederam às potências coloniais da época, aos reis da Espanha e Portugal, a faculdade plena e livre para invadir, conquistar, combater, vender e submeter os pagãos e se apropriar e aplicar para uso e utilidade de seus reinos, domínios, possessões e bens deles, descobertos e a descobrir. Pois é obra bem aceita pela divina majestade que se abatam as nações bárbaras e sejam reduzidas à fé cristã. Francis Bacon e Descartes, entre outros fundadores do paradigma da modernidade, não pensavam outra coisa que os papas. O ser humano deve ser mestre e dono da natureza, que não possui propósito nenhum, pois é apenas uma mera coisa extensa, colocada à nossa disponibilidade. Deve-se meter a natureza numa cama de força, pressioná-la para que entregue seus segredos. Devemos colocá-la a nosso serviço como uma escrava. Para que tudo isso? Para nos desenvolvermos e sermos felizes? Pretendiam. A ciência e a técnica, a tecnociência, foram e ainda são os grandes instrumentos do projeto de dominação. Para submeter a dominação, tinham que desqualificar os submetidos e colonizados. Estão mais do lado dos animais do que dos humanos. São sub-humanos. Recordemos a famosa discussão do grande Las Casas com Sepúlveda, o educador dos reis espanhóis. Esse último sustentava que os povos originários da América Latina não eram humanos e duvidava que possuíssem alma. Algo parecido afirmou o ministro da Defesa israelense, Gallant, acerca dos terroristas de Gaza. São animais humanos e, como tais, devem ser tratados. Os nazistas comparavam os judeus a ratos a serem erradicados. O homem ocidental europeu, filho do paradigma do poder-dominação, possui imensa dificuldade de conviver com o diferente. A estratégia costumeira é marginalizá-lo ou incorporá-lo ou, eventualmente, eliminá-lo. Nessa visão de mundo, deve-se sempre definir quem é amigo e quem é inimigo. A este cabe difamar, combater e liquidar. O jurista de Hitler, Carl Schmitt, não admira que os europeus cristianizados produzissem as principais guerras no continente ou nas colônias, causando mais de 200 milhões de mortos. Seu cristianismo foi apenas um ornato cultural, nunca uma inspiração do Nazareno para uma relação fraterna e para uma ética humanitária. Todos, com razão, se horrorizam com o Holocausto, que levou 6 milhões de judeus
as câmaras de gás dos nazistas. Mas vejamos o pavoroso Holocausto ocorrido na América Latina. Abya Yala, na linguagem dos povos centro-americanos. No espírito de conquista, dominação da América Latina, entre os anos de 1492 e 1532, e nos Estados Unidos, a partir de 1607, os colonizadores europeus cometeram o maior extermínio jamais feito. Mortos por doenças dos brancos ou assassinados foram 61 milhões de povos originários. Do Caribe, 4 milhões. Do México, 23 milhões. Dos Andes, 14 milhões. Do Brasil, 4 milhões. E dos Estados Unidos, 16 milhões. É o que comprova a pesquisa mais recente de Marcelo Grondin e Moema Wieser. Abya Yala: genocídio, resistência e sobrevivência dos povos originários das Américas. Esse nosso holocausto, segundo o historiador e filósofo alemão Oswald Spengler, deslegitima qualquer credibilidade aos europeus e à Igreja associada ao projeto colonial, de falar em dignidade humana. Matou-se com a espada e com a cruz. À base desse tipo de dominação surgiu o capitalismo, como modo de produção excludente. Sua financeirização e cultura. É crime contra a natureza e contra a humanidade que 8 pessoas, segundo a Oxfam Internacional, possuam a mesma riqueza que a metade mais pobre da população mundial. Essa absurda acumulação tolera que se deixem anualmente morrer de fome milhares e milhares de crianças. É nesse contexto, penso, que deve se entender o atual genocídio perpetrado pelo Estado sionista de Benjamin Netanyahu. Está escrito na lógica do paradigma ocidental. Depois da última guerra, em 1939 e 1945, construíram-se armas de destruição em massa, a ponto de ter se criado o princípio da autodestruição. A razão tornou-se totalmente irracional. A marcha da irracionalidade está tomando conta do curso do mundo, para além do que está ocorrendo entre Israel e a faixa de Gaza. Com lucidez, o Papa Francisco, em sua encíclica Como Cuidar da Casa Comum, viu no paradigma tecnocrático dominante a raiz da atual e ameaçadora crise ecológica mundial. Qual foi o grande erro do paradigma da vontade de poder-dominação? Foi de colocar exclusivamente todo o peso e todo o valor na razão instrumental analítica. Recalcou todas as demais formas de conhecimento exercidas pela humanidade: a sensibilidade, o amor, a razão simbólica, entre outras. Essa exclusão gerou a ditadura da razão e rompeu o racionalismo e a demência da razão, pois somente uma razão demente pode devastar a terra, irmã e mãe que tudo nos dá.
a ponto de ela mostrar seus limites intransponíveis. Pior ainda, a razão enlouquecida criou para si os meios de sua completa autodestruição com as armas que podem erradicar a vida humana sobre a Terra. Mas qual foi o erro maior? Foi de ter recalcado e eliminado a parte mais ancestral e essencial da nossa realidade. Em nome da objetividade do olhar da razão, eliminou a emoção e o coração. Com isso, deslegitimou a nossa dimensão de sustentabilidade, nossa capacidade de afetos. É o coração que sente, ama e estabelece laços de cuidado para com os outros e para com a natureza. Não se ouve o pulsar do coração que identifica valores e funda uma ética cordial e humanitária. Bem dizia o Papa Francisco em sua primeira viagem a Lampedusa, para onde chegavam os fugitivos da guerra na Ásia Menor ou na África. O homem moderno perdeu a capacidade de chorar e de sentir o outro como seu semelhante. Pelo fato de Netanyahu e seu governo não reconhecerem a humanidade dos palestinos de Gaza e muito menos dos terroristas do Hamas. Decidiu, praticamente, exterminar esses últimos com os meios letais mais modernos. Assim chegamos ao extermínio do paradigma da humanidade. Ela está propensa a deslanchar uma guerra global na qual a humanidade pode desaparecer e grande parte da natureza. Como sair desse impasse? Antes de mais nada, precisamos resgatar os direitos do coração. Não basta o logos, precisamos do pathos. Devemos nos encher de veneração face à grandeur do universo e de respeito diante do mistério de cada ser humano, feito irmão, irmã e companheiro de aventura terrenal. Necessitamos sim da razão para fazer frente à complexidade das sociedades contemporâneas, mas não do despotismo da razão. Esta deve ser enriquecida pela razão sensível e cordial. Mente e coração unidos podem mutualmente se equilibrar e destarte evitar as tragédias das guerras e os genocídios de nossa sangrenta história. Particularmente, este que, estarrecidos, estamos vivenciando, seja na Palestina e, em especial, na faixa de Gaza, pelo atual governo de Israel. Que o céu ouça o choro das crianças, que sob os escombros perderam pai, mãe, irmãos e irmãs, e nos encham de compaixão. Fizeram-se sobreviventes da grande tribulação e nos encham de compaixão.